Olha, sabe, quando você chega aos 75 anos, como eu, você começa a ver as coisas de um jeito bem diferente. Virou moda ultimamente, minha gente. A gente vê na internet aquela ideia toda bonitinha de que você precisa sacrificar tudo, economizar cada centavinho, apertar o cinto, guardar tudo para depois. Todo mundo fala que a vida real começa na aposentadoria, que aí sim você aproveita. Mas vou te contar uma coisa que ninguém fala alto não. A expectativa de vida saudável no Brasil, aquela que você realmente consegue aproveitar alguma coisa, não é tão longa assim. Os números mostram que mulher como eu tem em média mais 17, 18 anos de saúde razoável depois que se aposenta. 17 anos. Não é uma eternidade. Você já parou para pensar nisso? Quando você está focado em encher o cofre até os 65 anos, sacrificando o domingo com a família, abdicando daquela viagem que sempre sonhou, deixando sua saúde em segundo plano porque é temporário, é só até eu me aposentar, o que acontece é que você esbarra numa estatística brutal. O dinheiro fica pronto, mas o corpo não aguenta mais. A mente tampouco. E aí é que está, minha gente. Não estou falando para te assustar. Estou falando porque queria sinceramente que alguém tivesse me dito isso antes. Eu sou Maria Helena, tenho 75 anos, passei 40 anos da minha vida dentro de um escritório em São Paulo, acordando 5 da manhã, chegando em casa quando o sol já tinha ido dormir. Enquanto isso, recolhia fielmente ao INSS, olhava meu FGTS crescer na conta, acumulava férias que nunca tirava direito, mandava minha mãe dormir porque precisava trabalhar no fim de semana. Tudo por aquela promessa mágica. Quando você se aposentar, aí sim você vive. Aí sim você aproveita. Aí sim você descansa. É uma mentira linda, sabe? É uma mentira que o sistema inteiro reforça. Deixa eu te contar como foi comigo. Eu comecei a trabalhar aos 25 anos, logo depois que casei com meu João, que Deus o tenha. Ele tinha aquele emprego estável, sabe aquele tipo? Mas eu também queria ter meu dinheiro, minha independência. Minha avó, que era uma mulher com uma sabedoria que poucos têm nos dias de hoje, me sentou no banquinho da cozinha dela e disse: vida não se compra com dinheiro guardado, mas dinheiro guardado também não te deixa viver. Ela falou isso assim, de forma bem simples mesmo. Eu era jovem, bonita, tinha pele lisa, precisava muito? Não ouvi. Segui para a vida de trabalho, peguei meu primeiro salário e comecei a guardar com disciplina. Era uma quantia pequena, mas era sistemático, sacou? Todos os meses, religiosamente, tirava aquele percentual e punha de lado. Meu João achou aquilo tudo meio exagerado, mas apoiou. Minha mãe também não entendia, mas eu tinha uma meta na cabeça: aposentar cedo, viver bem, nunca faltar nada. Os anos passaram. Eu fui sendo promovida, os salários aumentavam, eu aumentava proporcionalmente o quanto guardava. O FGTS ia crescendo,
uma caixinha de lata que minha avó me deu, porque até então, quando eu era mais jovem, eu colocava moedas naquela lata. Virou uma caixa de segurança no banco. Essa caixinha de lata, sabe, ela ficava na cozinha. Eu a enchia com dinheiro de verdade, bilhete mesmo, guardado debaixo de outras coisas. Meu João brincava que eu era igual àqueles esquilos que guardam sementes para nunca mais achar. Ele não estava errado. Enquanto isso, meus amigas iam para a praia, iam dançar, se beijavam em homens diferentes, viajavam para Salvador com grana juntada de poupança pequena, mas que tinham prioridade. Eu ficava analisando planilhas, lembretes de depósitos, juros, rentabilidade. Que coisa chata, minha gente, que coisa vazia. Aos 35 anos, tive minha filha. Voltei ao trabalho 3 meses depois, porque a gente precisava daquele salário, porque tinha meta de poupança a bater. Minha mãe cuidou dela durante o dia. Meu João foi o pai presente que eu não consegui ser. Não por falta de amor, mas porque tinha aquela meta toda semana puxando o meu estresse. Minha filha cresceu ouvindo a minha voz ao telefone pela tarde. Meu João foi indo, até que não estava mais ali, de tanta ausência. Separamos quando ela tinha 8 anos. A gente se queria ainda, mas a vida que a gente escolheu, que eu escolhi, não deixava espaço para a gente estar junto de verdade. Eu lembro dele dizendo, na noite em que conversamos sobre a separação: Maria, o dinheiro que você está juntando não vai trazer os anos que a gente está perdendo agora. Ele tinha razão, mas eu não ouvi. Continuei juntando. Depois vieram os 50 anos. Aí a vida fica estranha, não é mesmo? Seu corpo começa a avisar que não é mais o mesmo. Você sente dores que não sentia. Cansa com coisas que antes era fácil. A pele muda, o cabelo branqueia. E aí você percebe que enquanto você estava trabalhando todo dia, seu corpo inteiro foi envelhecendo sem você nem notar. Eu deveria ter viajado nessa época. Deveria ter feito isso, feito aquilo, mas tinha que cumprir meta. Tinha que garantir aquela aposentadoria confortável. Meu plano de saúde, eu tinha a Unimed naquela época. Era caro pra caramba, mas eu mantinha. Pensa bem, quando você chega aos 60, se você não tiver saúde resolvida, o dinheiro do mundo não te compra de volta. Aos 60 anos, eu estava lá, ó final de jogo descortinado. Tinha 50 anos de pagamento ao INSS garantido. Meu FGTS era vultoso. Minha poupança ultrapassava o que eu precisava nunca mais. E aí vem aquela coisa toda que a gente aprende no trabalho, sabe? Mais um ano, mais 2, vamos para 65 para ter direito a essa cota extra de aposentadoria. Mais um ano. Quantas de nós já passamos por isso?
Aquela ilusão de que faltam poucos meses, que você está quase lá. Mas aí chega 61, 62 e seu corpo começa a dar sinais. Não aguenta mais. Cansaço crônico, insônia, pressão alta que nenhum remédio regulava direito. Minhas amigas da época começaram a ter problemas. Uma teve um infarto, outra descobriu câncer, outra simplesmente pirou de estresse. A vida inteira guardada para depois, sabe, ela não funciona assim. O depois não chega como a gente imagina. Aos 65, finalmente me aposentei. Aquela sexta-feira de setembro foi oficial. Recebi meu café da tarde com bolinhos da empresa, discurso do chefe dizendo que eu era uma profissional exemplar. E pronto. Décadas de vida reduzidas a um discurso de 5 minutos e uma despedida rápida. Voltei para casa naquele dia esperando sentir libertação. Aquela coisa que você imagina a vida toda. O que senti foi vazio absoluto. Minha filha, que tinha 32 anos na época, organizou um almoço comigo. Ela tinha sua vida, seu marido, seus filhos. Ela me amava, mas ela tinha seus caminhos. Meu João, a gente quase não se falava mais. Meu pai tinha falecido 5 anos antes. Minha mãe começava a ter os primeiros sinais de Alzheimer. Então, pronto, aposentadoria. Era eu, a caixa de lata que finalmente estava bem gorda, e silêncio. Não estou falando disso para parecer vítima. Cada escolha que fiz foram minhas mesmo. Mas Deus sabe que eu queria que alguém tivesse conversado comigo antes. Os primeiros 2 anos de aposentadoria foram estranhos demais. Acordava às 5 da manhã por hábito. Ia para a cozinha, tomava café e depois nada. Assistia novela, ligava para minha filha, que raramente podia conversar muito porque estava ocupada com seus filhos. Meu plano de saúde continuava encarecendo. Depois que você passa de 60 anos, minha gente, o custo sobe exponencialmente. Pensa bem, você economizou tudo a vida inteira e agora aquilo que você mais precisa, que é saúde, custa cada vez mais caro. A Unimed da época estava cobrando quase R$2.000 por mês. 2.000. E você sabe quanto eu estava gastando de verdade com médicos, exames, medicamentos? Estava acima disso, porque o plano ninguém resolve tudo. Sempre tem algo que a gente precisa desembolsar do próprio bolso. Os 66, 67, 68 foram anos de uma solidão silenciosa. Eu tinha dinheiro, tinha a caixa de lata cheia, tinha a aposentadoria caindo todo mês, tinha saúde ainda razoável, mas não tinha estrutura. Não tinha aquele círculo de amigos que você cultiva quando trabalha. Não tinha aquele sentido de propósito. E não é que eu pudesse criar facilmente, porque nessa idade, minha gente, a maioria das pessoas está ocupada com sua vida, com seus netos, com suas prioridades.
Não estão esperando uma mulher de 68 anos aparecer para fazer amizade nova. Você fica à margem de novo, sempre à margem. Aos 70 anos, eu estava vivendo uma coisa que ninguém previne. A gente fala muito sobre depressão em jovem, sobre suicídio de adolescente, mas ninguém fala sobre a depressão silenciosa da mulher que se aposenta. Aquela que acordava todo dia sem razão, que comia pouco, que passava horas só olhando para nada. Eu continuava bem cuidada, ia ao médico, tomava meus remédios, tudo bonitinho, mas por dentro era oco. E aí, minha gente, aí é que o dinheiro não funciona. Você pode ter o cofre do mundo cheio, mas não pode comprar de volta aqueles anos que você passou achando que depois você aproveitava. Teve um dia que mudou tudo. Era uma quarta-feira comum, eu estava na cozinha preparando um almoço que ninguém ia comer comigo. Meu peito começou a doer. Não era a dor de infarto dos filmes, era mais dor de estar viva sem estar viva de verdade, sabe? Peguei o telefone, liguei para minha filha. Falei que tinha uma dor no peito. Ela me levou ao hospital correndo. Fiz eletrocardiograma, ecocardiograma, ressonância magnética, tudo quanto é exame. E sabe qual foi o resultado? Meu coração estava bem, funcionando perfeitamente. O que doía era minha alma. Naquele dia, enquanto eu estava no hospital, recebi uma ligação de uma amiga muito querida minha, Vera. Vera e eu começamos a trabalhar juntas aos 25 anos, exatamente quando eu entrei no escritório. A gente virou aquele tipo de amiga que não precisa nem falar muito. Só de estar perto já se entendia. Vera também tinha aquela vida de trabalho, aquela disciplina toda. Mas Vera tinha conseguido algo que eu não. Ela tinha aprendido a viajar nos finais de semana, a dançar mesmo trabalhando, a viver pequenas coisas enquanto economizava as grandes. Vera não tinha tido filha, tinha viajado pela Europa inteira, tinha tido um amor aqui, outro ali, e tinha feito tudo isso trabalhando também, mas diferente. A ligação de Vera naquele dia no hospital foi para avisar que ela tinha câncer de pulmão, estágio avançado. Vera, que nunca fumou, que caminhava toda manhã, que levava a sua vida bem mais saudável que a minha. Vera tinha 69 anos. Os médicos davam 6 meses. Eu desatei a chorar no hospital, com aquele ecocardiograma ainda marcando em meu peito. Vera faleceu 4 meses depois. Fomos mais próximas naqueles 4 meses que em todos os anos anteriores. Porque finalmente, sabe, a gente tinha aquela coisa que ninguém quer ter, a urgência, aquela clareza de que o tempo é finito. Vera me abraçava e dizia: Maria, que bom que a gente ficou jovem um tempo, hein? Porque envelhecer sem ter vivido é a pior sentença. Ela falou isso para mim, com a voz fraca, internada naquela cama de hospital. Vera sabia que tinha roubado alguns momentos de felicidade para si mesma enquanto tinha saúde. E era para lá
que ela queria ter ido mais, sabe? Foi esse o momento. Foi quando Vera morreu que eu abri a caixa de lata pela primeira vez em mais de 30 anos. Eu estava em casa, alguns dias depois do enterro, limpando a cozinha, porque você sabe, mulher brasileira limpa quando está triste, isso é terapia. E abri aquele armário onde a caixa ficava toda naquela escuridão. Tirei ela de lá, pus na mesa. Estava pesada. Abri com aquela chave antiga que eu não via desde quando me casei. E dentro, debaixo de tudo, tinha um cartãozinho. Letra da minha avó. Letra de quem se foi, tinha 15 anos. Eu li aquele cartão muitas vezes naquele dia. Ainda tenho ele aqui comigo. Está amassado. A tinta desbotou um pouco. Mas a mensagem é clara demais. Minha avó, que tinha a vida inteira trabalhado como costureira, que tinha criado 7 filhos, que tinha pouco dinheiro, mas muita sabedoria, escreveu ali: Maria, filha, a maior regra do dinheiro que ninguém te ensina é essa. O dinheiro só funciona se você estiver vivo. Não aquele vivo de batida cardíaca só, vivo de verdade. Então, gaste um pouco em viver agora, porque depois pode não ter mais corpo para isso. Pronto, era isso. Simples, óbvio, mas ninguém fala, ninguém ensina. A gente é treinada a poupar, a guardar, a resistir, a apertar. Mas ninguém te ensina que tem um ponto específico da vida, onde você precisa mudar a equação. E para mulher como eu, que passou 40 anos entupindo cada centavinho numa mala de viagem que nunca saía, aquilo foi libertador e doloroso ao mesmo tempo. Depois que li aquele cartão, sabe o que eu fiz? Peguei o telefone e cancelei a Unimed. Isso mesmo. Dá até medo de falar disso em voz alta. Mas vou te contar. O sistema de saúde pública do Brasil, aquele SUS que a gente paga todos os anos com nossos impostos, ele existe. Tem médicos bons, tem cirurgiões excelentes, tem farmácia do povo que vende medicamento barato. Não é fácil, não é rápido. Mas quando você tem 75 anos e não tem doença crônica grave, na verdade, você fica bem. E com aquele dinheiro que eu economizava com o plano, eu coloquei numa mochila de viagem. Aos 71 anos, eu fiz a primeira coisa que tinha medo de fazer em 50 anos. Comprei uma passagem aérea sozinha, para um lugar que eu nem conhecia, e fui. Eu fui para Salvador. Ficar em uma pousada mais modesta, mas numa rua que tinha aquela vida, aquele barulho, aquele cheiro do Nordeste. Fiquei 2 semanas. Conheci pessoas, dancei num forró que tinha na praia, comi um acarajé de madrugada, troquei beijo com um homem de 65 anos que era pescador e se chamava Zé. Zé, que coisa inesperada. Meu João, se tivesse vivo e sabido,
teria rido demais. Voltei para o São Paulo mudada. Não era mulher nova. Tinha meus 71 anos ali escritos no rosto. Mas era mulher viva. Sabe a diferença? Aquele brilho. Depois daquilo, tudo ficou diferente. Não significa que o dinheiro não importava mais. Importava sim. Mas o dinheiro virou uma ferramenta de possibilidade, não uma prisão de quando. Eu comecei a guardar o que precisava para o essencial, para o básico. A casa está paga, a comida está garantida, o remédio está coberto. Mas tudo que sobrava, tudo que não era essencial, eu olhava para minha filha e perguntava: isso vai me trazer uma lembrança boa? Se a resposta era sim, eu fazia. Simples assim.